Pai do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Um final de domingo abençoado para todos. Meus irmãos, quero compartilhar algo. No livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 30, está escrito assim: E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, esse texto nos diz que Jesus ele estava na casa de um homem, um caminho do Monte das Oliveiras. E ele estava reunido com seus discípulos para comemorar a Páscoa, a ceia. Essa ceia que nós, servos do Senhor, nos reunimos para comemorar, para se alegrar, né? Só que foi uma ceia diferente naquele dia. Jesus, ele revela ali, na casa deste homem, no momento de ceia, ele revela algumas coisas aos seus discípulos. Ele revela que já estava próximo dele ser traído, ele revela que alguém iria o trair e quem o iria o trair indiretamente, alguns entendem diretamente, né? E logo em seguida ele começa a caminhar com seus discípulos e revela, né, também mais algumas coisas, por exemplo, como Pedro iria o negar 3 vezes. E chegando próximo ao Getsemane, Jesus ele sente a sua alma bastante angustiada e aflita e pede para que os discípulos o aguardassem, para que ele viesse se afastar para orar. E ele ora ao Pai e diz: Pai, todavia eu sei que não é a minha vontade. Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus, ele faz uma oração, um clamor, um socorro como homem, porque Jesus ele morreu como homem. Um Deus ele não morre. Era necessário Jesus morrer como homem. E o interessante, irmãos, que no versículo 30 do capítulo 26, Jesus, sabendo de tudo isso, ele canta um hino. Jesus canta um hino, mesmo sabendo do momento de aflição, mesmo sabendo que já era chegada a sua hora, mesmo compartilhando com seus discípulos que alguém o iria trair, que o traidor estava próximo. Jesus ele consegue cantar um hino, irmãos. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Há momentos em nossas vidas que nós podemos não saber, né? Mas sentimos a tristeza, a angústia, sentimos um momento ruim, uma santa ceia, como Jesus participou algumas vezes, de alegria, de palavra de Deus, de incentivo, né? Algumas parábolas. Essa ceia foi uma ceia diferente. Você já se imaginou, você já passou por isso? No momento de comunhão, até mesmo na igreja, festa de final de ano, aniversário, casamento, um momento de alegria e do nada você sente uma grande aflição, né? Começa a nascer um clima de contenda, de briga, momentos de desentendimento, e nós temos, como seres humanos, sem entender o processo, sem entender mais ainda o propósito, nós tendemos a nos desanimar, a nos entristecer, a nos isolar. Mas Jesus ele nos ensina que devemos cantar, mesmo no processo, mas ter a certeza que há um propósito maior depois do processo. Então, meus irmãos, eu quero glorificar a Deus e compartilhar com os irmãos. Se você passou um momento de alegria, um momento de comemoração, um momento que você estava em alta, um momento alegre, e o dia mal chegou na sua vida, irmão, crer, irmão, que existe um propósito
E esse propósito, irmão, é para que o nome de Deus seja glorificado. Isso está revelado no capítulo 26 e versículo 32, irmãos. Jesus, ele diz assim: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus, ele entendia o processo, nós não entendemos, mas ele entendia mais ainda o propósito. E o propósito era ressuscitar. E Jesus ressuscitou, meus irmãos. E o nome do Senhor é glorificado. Espero que você glorifique, se anime nessa tarde, porque Deus, ele vai te dar vitória depois desse processo, porque há um propósito, porque bem eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, não pensamentos ruins, mas pensamentos bons. Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Tchau.